resolver esse problema, deixa eu ler aqui. Uma pesquisa envolvendo estudantes que concluíram o ensino médio em certo colégio revelou que 20% deles haviam sido aprovados em algum vestibular e 40% deles haviam feito cursinho. A pesquisa também revelou que a probabilidade de que um estudante fez cursinho tenha sido aprovado, olha só essa frase aqui. Que a probabilidade de que um estudante que fez cursinho tenha sido Tá. aprovado. O que isso aqui está dando a entender? Que nós estamos falando de uma 3 probabilidade. oitavos do 40% É, isso seria? aí, uma probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de A, sendo que aconteceu B? Entendeu? Isso aqui é Tá. uma probabilidade condicional. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de situação. Portanto, com esses dados aí, né? Vamos escrever as coisas, depois vamos pensar numericamente, né? Nós temos que o PA, vamos dizer assim, que é a probabilidade do. Eu vou dizer que PA é a probabilidade dele ter sido aprovado em algum vestibular. A de aprovado, ok? Tá. É 0,2, que é 20%. O Certo. PC, que é o fez cursinho, C de cursinho, é 0,4. E o que que é essa probabilidade aqui? É a probabilidade de que ele tenha passado em algum vestibular sabendo que ele fez cursinho. Isso a gente escreve assim, ó. A sabendo que C. Entendeu? Tá. Certo. Essa barra aqui serve para isso. E o problema está pedindo a probabilidade de que o estudante que foi aprovado em algum vestibular tenha feito cursinho. Muito bem. Agora ele quer o contrário, né? Porque a gente, se lê descuidadamente, vai achar que é a mesma coisa. Esse 3 oitavos aqui, ele é a probabilidade de que foi aprovado, sabendo que fez cursinho. Tá. Ele está perguntando aqui qual a probabilidade de que ele tenha feito cursinho, sabendo que ele foi aprovado. É o contrário, entendeu? Não, não entendi. Então leia, quando você terminar de ler, problema você me fala. Tá. Tá, quer que tenha sido aprovado. Ah, tá. O total seria, tipo assim, um aprovado direto da escola e o aprovado com cursinho, os dois. Não. O que o problema está pedindo é qual é a probabilidade de que ele tenha feito cursinho, E tenha sido aprovado. sabendo que ele foi aprovado. Ah, tá. Entendi. Então, isso aqui é a probabilidade de que ele foi aprovado, sabendo que ele fez cursinho. Tá. E o que o problema quer saber é qual que é a probabilidade que ele tenha feito cursinho, sabendo que ele foi aprovado. São coisas diferentes, Tá. Certo. Entendi. ok? Bem, isso poderia fazer um outro exemplo de que a ordem importa. Por exemplo, qual é a probabilidade de eu ter ficado milionário sabendo que eu joguei na Mega Sena? O contrário poderia ser qual é a probabilidade que eu joguei na Mega Sena sabendo que eu fiquei milionário. Tá, São duas certo. coisas Então, completamente diferentes, entende? nesse caso, seria a probabilidade dele ser aprovado sabendo que ele fez cursinho. Esse aqui é isso que você acabou de falar. Tá, o que a gente quer, a probabilidade dele o quê? De novo, que ele fez cursinho sabendo que ele foi aprovado, certo? Certo. A ordem aqui que muda tudo, ok? Tá, que ele fez cursinho sabendo que ele foi aprovado. É. Quem fez cursinho e foi aprovado, no caso, é 0,15. Agora, o total de aprovados, eu Bem, acho que não é. seria. Nós temos uma fórmula para resolver isso, tá? Ah, tem O fórmula? importante é você saber o que está sendo pedido. Tá, Saber distinguir disso, principalmente saber distinguir da interseção das duas coisas. O pessoal confunde muito isso. Então, a probabilidade condicional, ela tem uma fórmula, que é a probabilidade da interseção, ou seja, isso aqui seria qual que é a probabilidade dele ter feito cursinho e ter passado. tá, É uma probabilidade diferente de a probabilidade de ele fez cursinho sabendo que ele passou. Diferente. São perguntas diferentes.
dividido pela probabilidade dele ter sido aprovado. Muito bem. Aprovado. Tá, entendi. Então, nós precisamos encontrar algumas coisas aqui. Bem, isso é o que o problema pede, nós temos isso, mas nós não temos isso aqui. Tá. Nós não temos a interseção entre eles. Mas nós A temos todas interseção essas seria o informações. 3/8 de 0,4, né? Não, não é o 3/8. De novo. De 0,4? Não Ah, tá. seria Não, isso? calma. Aqui a gente tem que usar fórmula. Não vamos ficar pensando as coisas jogadas diretamente assim. Vamos usar fórmula. As fórmulas estão aqui para nos auxiliar. Porque se a gente ficar tentando buscar a probabilidade assim diretamente, fazendo divisões, é capaz de a gente errar. Não estou dizendo que você está errada, mas vamos tentar utilizar as fórmulas, ok? Tá, ok. Então, nós precisamos achar esse cara. Temos informações para achar esse cara? Nós não temos a informação da união. Então, não dá para utilizar o teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes é aquele que a gente usa o tempo todo. Né? Menos a probabilidade da interseção. Nós não vamos usar isso, porque nós não temos isso aqui. Nós não temos a probabilidade da união. Não tem problema. Nós temos uma outra estatística que envolve também o que o problema está precisando, que é esse cara. Né? Nós temos esse cara. Tá. Vamos lembrar que a fórmula desse cara é o seguinte: a probabilidade da interseção, que eu não tenho, mas que é igual, porque a ordem não importa. A interseção de A com C é a mesma coisa que a interseção de C com A. Na interseção, a ordem não importa, tá bom? Tá bom. Uma interseção seria, por exemplo, eu vou numa sala e pergunto quem gosta de jogar futebol, quem gosta de jogar vôlei. Quem gosta de jogar futebol é vôlei. Fazer essa pergunta, quem gosta de jogar futebol e vôlei, é a mesma coisa que perguntar quem gosta de jogar vôlei e futebol, certo? Então, Tá. a interseção não importa a ordem. Então, eu escrevi assim, mas na prática é a mesma coisa. Mas Tá. como aqui eu estou escrevendo a fórmula da probabilidade de que foi aprovado, sabendo o que fez cursinho, aqui embaixo é sempre a probabilidade da condição. A condição é sabendo o que fez por sim. Tá. E esse valor nós temos. Esse valor aqui nós também temos. Então a gente consegue encontrar a interseção, que é o mesmo que eu preciso para resolver o que o problema pede, certo? O problema pede esse cara aqui. Tá, certo. Então agora nosso objetivo é achar esse rosa. Isso. E nós temos os valores para achar o rosa. Eles estão aqui, ó, 0,4 e 3/8. Isso. Então 3/8 igual a interseção que eu estou procurando para jogar na outra fórmula, dividido por 0,4. O 0,4 eu posso deixar como 4/10. Ou 2/5. Porque é número decimal, a gente pode escrever como fração, certo? Certo. Como ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, então eu vou ficar com 3/8 vezes 2/5. Então isso aqui vai ficar 3/20, certo? Certo. 3/20. Se eu quiser passar isso para número decimal, eu posso multiplicar por 5 em cima e embaixo, eu vou ficar com 15 centésimos, certo? Certo. Ou seja, se eu quiser escrever em número decimal, não preciso, né? Para deixar mais bonitinho aqui, deu 0,15. Ok? Certo. Ok. Beleza. Então, 0,15. Agora que nós temos que a interseção é 0,15, eu posso vir aqui no que o problema está pedindo, que é esse verdinho, e jogar os valores. Certo. Entendi. Esse aqui é o 0,15. E eu também tinha achado como 3/20. Por 3/20, tanto faz. E o PA é 0,2. E 0,2 também pode ser escrito como 2/10. Ok? Ok. 2/10 também pode ser escrito como 4/20.
Então eu corto os 20, vai ficar 3 quartos, ou seja, 0,75, ou seja, 75%. Sendo assim, a probabilidade de que fez cursinho sabendo que foi aprovado é 75%. Tá, certo. Então, né, essa pergunta, as contas são básicas, né? Fazer Sim, divisão, conta de fração. O problema é a interpretação, né? eu me confundi, na interpretação. É, a interpretação é o que mata aqui numa questão como essa, tá? Então tem que ficar bem atenta ao que é uma probabilidade condicional. A Tá, probabilidade condicional, ela traz muitas semelhanças com outras coisas, né? Ela traz semelhança com a interseção, para começar, né? Por isso que eu sempre pego nessa tecla. Interseção é uma coisa, condição é outra. tá. Veja, vou te fazer um exemplo simples. Qual é a probabilidade de que o Vasco tenha jogado e choveu? Ok? Isso é uma probabilidade. Condição. Isso é uma probabilidade. Isso é uma interseção. Qual é a Tá, probabilidade de que o Vasco tenha jogado e choveu? Agora, uma outra pergunta seria: qual que é a probabilidade de que o Vasco tenha jogado sabendo que choveu? Ok? tá, certo. São coisas Entendi. diferentes. Coisas Sim, completamente diferentes. As perguntas são diferentes. Às vezes isso não fica tão claro no nosso problema, como nesse aqui. sim, Mas existe a diferença, né? Ainda mais nesse problema que ele deu uma condição e pediu uma condição contrária, né? Vamos dizer assim. Contrária é uma palavra sim. meio forte, mas que a escrita é contrária, né? Tá, sim. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de problema. Eu acho que eu posso bolar um enunciado parecido com esse para você tomar um cuidado, tá bom? Tá, tá Eu vou bom. bolar um enunciado parecido para que você tente fazer. Vai ser uma conta muito semelhante, né? Os processos são os mesmos e tal, mas esse é um enunciado um pouquinho diferente. Só um segundinho. Beleza, acho que já tem um aqui. Muito bem. Vou colar aqui para você ver e tentar fazer, né? E sempre tomando cuidado com a interpretação. Eu não quero que você fique, professor, é isso, é aquilo. Tenta começar e tenta chegar em uma dessas respostas, tá? Tá, Depois a certo. gente se preocupa se você interpretou certo ou errado. Mas a interpretação vai ser bem semelhante ao anterior. Portanto, eu vou, eu vou te enviar o que eu fiz para que você tente fazer, baseado no que eu fiz, tá bom? Tá. Se você conseguir fazer, vai ser ótimo. Então, vai lá.
Calma aí, eu só tô meio confusa nas fórmulas. É que, tipo assim, da leitura, como eu vou saber qual é o sabendo o quê? Igual o primeiro caso ali. Qual É uma a interpretação? probabilidade de que um aluno que fez cursinho tenha sido aprovado? Seria, tipo assim, a probabilidade do A, sabendo que ele fez cursinho, seria esse caso, 1/5. Vamos focar nessa frase então. Essa aqui, né? Isso. A pesquisa também mostrou que a probabilidade de que um aluno que fez cursinho tenha sido aprovado, muito bem. A probabilidade de que um aluno que fez cursinho tenha sido aprovado. Então nós sabemos que ele fez cursinho. Tá. Estamos falando da probabilidade de que ele tenha sido aprovado. Então, Isso. em outras palavras, aqui nessa frase que eu acabei de sinalizar, está escrito qual é a probabilidade de que ele fez cursinho, ou melhor, qual é a probabilidade de que ele tenha sido aprovado, Que sabendo que ele fez fez cursinho. Porque o que cursinho. está escrito aqui é que ele fez cursinho. Tá, Um aluno certo. que fez cursinho, isso a gente sabe. Então, sabendo que ele fez cursinho. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí na outra fase seria o contrário. Tipo, que ele foi aprovado. Não, qual a probabilidade que o aluno que foi aprovado em algum vestibular tenha feito cursinho? Então, seria um que fez cursinho e foi aprovado. Não, Vai lá, você consegue sozinha. Bem parecido com o que eu fiz, tá? tá. Aí é que eu fico muito confusa para fazer com fórmula. Só com a fórmula você vai conseguir resolver esses problemas. Se querer fazer do seu jeito, vai errar, que nem errou na prova, né? A fórmula é a mesma que a minha. É tudo igual. Tá. A minha tá dando errado. Então eu vou fazer. Qual a probabilidade de que o aluno que foi aprovado, nós sabemos que ele foi aprovado, tenha feito cursinho? Então o que ele quer saber é a probabilidade de que. É o mesmo problema, cara, só mudou os números. Sabendo que ele foi aprovado. É isso que a gente quer saber. Qual é a fórmula? A fórmula é sempre a probabilidade da interseção pela probabilidade da condição. Quais são as informações que nós temos aqui? Ele citou para nós 30% foi aprovado. Então a gente sabe que o PA é 30%. 50 fez cursinho. E falou que a probabilidade
de que fez cursinho, ou seja, a gente sabe que fez cursinho. A probabilidade de que foi aprovado é um quinto. Então a probabilidade de que foi aprovado sabendo que fez cursinho é um quinto. Um quinto pode ser escrito como um quinto mesmo ou 0,2. Ok até aqui? Ok. De acordo com a fórmula, a gente precisa da interseção. Não temos a interseção. Mas como a gente tem esse dado, ele vai nos ajudar a encontrar a interseção. E a gente sabe que isso aqui vai ser igual à interseção dos dois eventos dividido pela probabilidade da condição. Isso nós temos, isso nós temos. Então a gente consegue encontrar o que a gente quer. Encontrar o que a gente quer para jogar nessa fórmula, chegar na resposta. Lembrando, esses caras são a mesma coisa. Interseção é sempre a mesma coisa. Então, PA interseção com C vai ser igual a isso aqui, que é um quinto, vezes isso aqui, que é 0,5. Isso vai dar 1 sobre 10, ou 0,1. Então agora é só pegar essa fórmula e jogar esse valor. Mas ele tá dando um terço. Daí, Acho que não tem ali nas alternativas. não? Vamos ver. 0,1. A resposta é um terço mesmo, tá? 0,1 dividido por. Não tem um terço nas alternativas. Ah, não. Inacreditável. Tá, você tava certo, tá? Inacreditável. Mas é um terço mesmo. O que é importante é que você fez certo, tá bom? Tá. Maravilha. Então é isso aí. Pô, que lixo, cara. Acho que era um terço aqui, ele colocou um meio. Que porcaria. Anyway, importante que você aprendeu, né? Você conseguiu fazer essa questão sozinho. Claro, a Sim. interpretação aqui ela foi muito semelhante, né? Que seria legal se tivéssemos uma outra de probabilidade condicional. Eu tenho uma apostila cheia desses problemas de probabilidade condicional. Eu acho que valeria a pena a gente usar esses últimos minutinhos para ver isso, tá? Tá. Deixa eu colocar aqui. Probabilidade condicional, página 50. Nem sempre a probabilidade condicional ela vai vir desse jeito, explicitamente desse jeito. A fórmula é sempre essa, a fórmula sempre vale, só que às vezes é mais fácil resolver de outros jeitos. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse exemplinho aqui para vocês se acostumando. Esse aqui é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Um par de dados Tá. honestos é lançado. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados? Olha só, qual é a probabilidade de ocorrer o número 2? Se já tem a informação que ocorreu, que a soma dos números que foram jogados nos dados é 6, ok? Então, qual é a probabilidade de ocorrer o número 2, sabendo que a soma é 6? Tá. Então, do Certo. jeito que foi exposto, assim, a gente não tem valores específicos, como no enunciado do seu problema. A gente vai ter que encontrar esses valores, então. Vamos lá, a probabilidade dos dois dados é 6, a soma é 2. Então, qual é a probabilidade de que a soma tenha dado 2, sabendo que. Qual a probabilidade de que tenha caído o número 2, sabendo que a soma deu 6? Muito bem, é Tá. isso que o problema quer saber. Então, temos que achar a interseção, temos que achar a probabilidade da condição. A condição aqui é a soma dos dois dados é 6, foi o que ele citou. Essa é a condição. Então vamos procurar, nós vamos jogar dados, nós sabemos como funcionam os dados, né? Os dados eles têm 6 lados, se você vai jogar 2 dados, você tem 36 resultados possíveis, né? 6 Sim. vezes 6. Teorema da contagem, né? Teorema fundamental da contagem, multiplicar. Então, a probabilidade A, de novo, né? A soma dos dois dados é 6. Quais são as possibilidades, todas as possibilidades de você jogar dado e cair 6? 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 1. Essas são as possibilidades. Cai um no primeiro dado, 5 no outro, cai 2 no primeiro e 4 no outro, 3 nos dois, e assim vai, certo? Certo. Agora aqui você já tem que tomar cuidado com uma coisa, que me confundia muito quando eu era aluno e mesmo quando eu dava aula. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente está jogando dados, né, a ordem importa. Olha só que interessante, né? A ordem importa. Porque
você, quando joga dados, querendo ou não, você joga um dado primeiro e outro dado depois. Às vezes você joga os dois ao mesmo tempo, mas vamos dizer que cai um primeiro e depois cai um depois. Essa é a ideia que você tem que ter aqui. Porque se você não tiver essa ideia, ok, que parece meio besta e parece meio óbvia agora, mas não é nada óbvio, porque quando a gente está fazendo esses problemas, a gente sempre se confunde. Ah, será que importa a ordem ou será que não importa? A gente sempre se confunde com essas coisas, né? Sim. O fato aqui que importa e o motivo é um só. O motivo é que quando a gente está falando de probabilidade, as possibilidades num espaço amostral, elas têm que ser equiprováveis. Olha só, a gente ignora isso. A gente ignora completamente. Mas as probabilidades, elas devem ser equiprováveis. Tá. Bom, se você não tiver a possibilidade dessas duas situações aqui, você não vai ter as 36 possibilidades. Você não vai ter 36 possibilidades equiprováveis. Ok? Tá. Ok, entendi. Isso fica muito óbvio quando a gente escreve todas as possibilidades. Eu não vou escrever todas, mas eu só vou te dar a ideia, né? Um 2, 3, 4, 5, 6. Aí você ia escrever as outras colunas aqui, certo? Certo. Todas as possibilidades em todas as colunas tem que ser a mesma. E só vai ser se tiver uma coluna aqui que você vai escrever o 5, 1. Tá, sim. A ideia é essa, ok? Então tá bom. Então, para ficar gravado que você sempre vai ter que usar isso quando estiver trabalhando com dado. Tá. Então, beleza. Isso não é nada trivial, já me confundi muito com isso. Então, equiprováveis, ótimo. Então, chegamos lá que existem 5 possibilidades, onde a soma dos dados é 6 quando você joga dois dados. 5 das 36 possibilidades que você tem quando joga dois dados. Muito bem. Ocorre 2 e pelo menos um dos dados. Então, nós temos todas essas possibilidades aqui. Né? Ó, veja, vale o 2, Tá. vale 1, 2 também, pelo mesmo motivo. Tal. Muito bem, então nós temos 11 possibilidades dessas jogadinhas de dados. Então, beleza, nós encontramos as probabilidades, mesmo ele não tendo citado elas explicitamente. Sim. Então, agora, a fórmula ela precisa da interseção. A interseção nós não temos, nós temos a probabilidade A e a probabilidade B. O que é Tá. interseção? Interseção é quando um evento ocorre em dois espaços, em dois grupos, né? Igualmente, né? Então, quais são os eventos que ocorrem tanto no grupo A quanto no grupo B? É só o 2, 4 e o 4, 2. Tá. Certo. Então, essa é a interseção. Ou seja, é 2 de 36 possibilidades. Quando você joga o dado, os dois dados, você tem 36 possibilidades. Apenas duas delas estão no a soma dos dados é 6 e no ocorre número 2 e pelo menos um dos dados. Tá. Então, essa é a interseção. Então, agora, quando a gente faz, né, a fórmula, chega em 2/5. Então, a probabilidade de que ocorra 2 pelo menos um dos dados, sabendo que a soma dos dados é 6, é 2/5. Beleza? Tá. Certo, beleza. Agora, veja que a pergunta agora é o contrário. Qual a probabilidade de ocorrer que a soma é igual a 2, sabendo que um dos dados apareceu o número 2? Né? É exatamente o Tá. contrário. Tá, Né? entendi. Sim. Então, veja, os valores são os mesmos que a gente já estudou aqui. Só que a resposta vai ser diferente, né? Porque aqui embaixo, né, a condição é outra. A condição é a B agora. Tá. Sabendo Certo. que, né? Então, nesse caso, tinha 11 possibilidades, ficou 2/11. Beleza? Beleza. Então tá, isso foi uma probabilidade condicional, a gente usou a fórmula, maravilha. Aqui tem um caso em que talvez não seja interessante usar a fórmula. A gente vai ter que usar uma outra ideia. Continua sendo condicional, mas é outra ideia. Então eu vou ler aqui, preste atenção. Para a terceira avaliação de estatística, o professor indica os 10 primeiros capítulos do livro e elaborará 10 problemas, numerados de 1 a 10, onde cada um deles será baseado no respectivo capítulo. Então tem 10 capítulos, ele vai fazer um problema de cada capítulo. Ok? Só que na Ok. prova só vai ter 3 questões. O professor avisa que vai ter 3 desses 10 problemas na prova só. Tá. E que serão sorteados. Então, das 10 possíveis, 10 possíveis capítulos para se estudar aqui, vai cair só 3 na prova. Tá. Muito bem. O estudante somente estudou os 4 primeiros capítulos. Ok? Então, tem 10 capítulos para estudar, vai cair só 3 na prova, e o estudante estudou 4 só. Tá. Qual é a Certo. probabilidade de que caia na avaliação somente os capítulos que ele tenha estudado? Né? Então, vão ter 3 questões. A gente quer que dessas 3, as 3 sejam dessas 4 que ele estudou. Ok?
Aí seria combinação. Tipo isso. Mas a gente vai fazer de outra forma, se liga. Novamente, utilizando a ideia, né, da fórmula, a gente vai pensar o seguinte. Quando ele vai ali tirar a primeira questão, né? Tem 4 que ele estudou. Né? Tem 4 que ele estudou das 10 possíveis dentro dessa urna onde estão as Sim, possibilidades, certo? Muito bem. Então, tirou uma, não vai ter mais 4 questões que ele estudou, só vai ter 3. sim, Mas também não vai ter mais 10 questões na urna, vai ter só 9. certo. E a mesma coisa, tirou uma, agora só vai ter 2 que ele estudou, mas só vai ter 8 questões na urna. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo de novo o princípio da contagem, né? A multiplicação de probabilidades. Porque na prática, Thaline, a gente quer uma interseção. A gente quer Tá, interseção. A gente quer que a primeira questão seja que ele estudou, a segunda questão seja que ele estudou e a terceira questão também seja que ele estudou. A gente quer essa tá, interseção. Tem que ser os 3 e acabou, né? Na estatística, para que aconteça alguns eventos, às vezes tem que acontecer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo, certo? certo. Então, a ideia é essa. Por exemplo, eu preciso, para ganhar dinheiro, eu preciso jogar 2 vezes a moeda e as 2 vezes cair cara. Então, eu preciso cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. Não adianta ter um ou outro. Tem que ser a Tá, mesma coisa nos dois. Entendeu? sim, Aqui é o que está acontecendo. Então, ele precisa, para que ocorra o que ele se propôs aqui, né? No problema A, né, que nos 3 aconteça. E agora que vem o ponto. Para que isso aconteça na estatística, você tem que fazer a multiplicação, tá bom? A multiplicação das probabilidades. tá, É por isso certo. que é tão difícil ganhar na Mega Sena, né? Porque na Mega Sena, o que que acontece? Mega Sena tem a probabilidade, acabou, né? Agora, você tem lá uma bolinha, né? E tem 60 bolinhas na urna. Se não me engano, na Mega Sena são 60 números. Tem que cair, e você chutou 6 números, né? Então, uma dessas, dos seus 6 números tem que ser uma das 60 bolas que tem. Certo. 5. Então, acertou um dos que você tinha tirado, maravilha. Agora tem que acertar, tem que ter um dos outros 5. Só que agora tem 59 bolas na urna. E assim vai, né? Até que Tá, tome todas as bolas que você escolheu lá. Ok? Então, por isso que a probabilidade é baixíssima. Porque você está multiplicando por números gigantes aqui embaixo, né? sim, E daí é assim que vai acontecer. Por isso que a probabilidade é tão baixa, beleza? beleza. E daí, no outro problema aqui, tinha uma outra pergunta, né? Probabilidade somente no terceiro sorteio cai exatamente o que ele não estudou. Que ele não estudou. Então, as 2 primeiras têm que cair o que ele estudou. E no último sorteio cai o que ele não estudou. Veja, nós tínhamos 10 bolas na urna. Depois dos 2 primeiros, só vai ter 8. Sim, Só que ainda tem 6 assuntos que ele não estudou, né? Na urna. certo. Então, se ele estava pedindo só isso, né? Então a probabilidade é essa, beleza? Então, esse é um Beleza. tipo de problema. Outro tipo de problema é esse aqui, quando vem uma tabela. Tem que ficar esperto com essas tabelas aqui também, ó. Para-choque, que tem resistência a choque e resistência a arranhões. Então, tem a tal da alta e da baixa resistência para esses 2 casos. Então, ele vai dando aqui um quadro, né, que mostra, por exemplo, nesses para-choques, de todos os para-choques, né, dos 130, que pelo que eu entendi aqui nesse estudo, 90 deles têm alta resistência tanto a choque quanto a arranhões. Daí aqui tem a baixa para choque, mais alta para arranhões, e assim vai, né? Tá, E daí ele te dá uma tabela pedindo coisas. Mas eu quero notar a pergunta 2 aqui, ó. Probabilidade que o disco tem alta resistência a choque, sabendo que o disco tem alta resistência a arranhões. Sabendo que ele tem alta resistência a arranhões. Então vamos focar no sabendo o que aqui. tá. Quantos discos tem alta resistência a arranhões? Quando eu olho para a tabela, eu vejo que tem 99, certo? 99, sim. 90 aqui mais 9 aqui. Isso. E a gente quer que ele tenha alta resistência a choque, sabendo que ele tem alta resistência a arranhões. Então a gente só vai pensar dentro dos 99, né? Que nem você estava tentando fazer aquele problema aquela hora. Naquela hora não foi boa a sua ideia, mas para esse aqui seria, ok? Tá, Então são 90 de 99, certo? certo. Entendi. Aqui sim funcionaria, beleza? Tá, Então tá bom. entendi. Foi só para dar um parecer assim sobre essa questão, que ela é bem interessante.